Eu vou começar esse vídeo direto com uma pergunta. Você já ouviu falar alguma vez da maldição do terceiro console? Diz a lenda que depois de 2 consoles de sucesso, o terceiro vai flopar. Como o nome indica, o PlayStation 3 é o terceiro console de mesa da Sony, e é um videogame que tem uma história, digamos, turbulenta, cheia de altos e baixos. Quem olha para a maneira que o PS3 terminou seu ciclo de vida não imagina o tamanho do perrengue que ele passou para chegar nesse final. E que perrengue foi esse é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de um processamento assimétrico, você caiu no Aperte Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! O que o PlayStation 3 significa para você? O terceiro videogame de mesa da Sony é um console da 7ª geração e teve um ciclo de vida de um pouco mais de 10 anos. Entre 2006 e 2017, quando o último PlayStation 3 deixou a linha de produção, a sua história já estava escrita, com 3 designs diferentes, em mais de 80 milhões de consoles vendidos, com mais de 2.500 jogos na sua biblioteca. Os números sugerem que o PS3 teve uma jornada bem sucedida e tranquila, mas só metade dessa sentença é que é verdadeira. A vida do PlayStation 3 no papel tinha tudo para ser tranquila, mas na real, durante um bom tempo é que o PS3 esteve mais próximo do fracasso do que do sucesso. Em certo momento, a treta ficou tão braba que o buraco que o PS3 cavou poderia ter levado até a Sony junto. Eu sei que você quer me perguntar, Ed, como é que isso pode ser possível? A Sony não estava dominando a preula toda há mais de uma década e estava embalada por 2 sucessos gigantescos seguidos. E estava sim. O primeiro PlayStation surpreendeu o mundo e colocou a Sony no trono. E quando o mundo ainda tinha dúvidas se o sucesso do primeiro PlayStation poderia ser repetido, o PlayStation 2 se tornou o console mais vendido da história dos videogames, alcançando a marca de 160 milhões de unidades. Um recorde tão incrível quanto o fato de que, pelo menos até a data da publicação desse vídeo no comecinho de 2022, ele ainda não foi batido. Depois do PlayStation 2, parecia que ninguém mais conseguiria parar a Sony. Sabe quando alguém está tão cheio de si e acha que é tão bom no que faz que acha que não tem mais chance de errar? Então, eu tenho pra mim que todo mundo envolvido com a divisão de videogames da Sony se sentia exatamente dessa maneira. Porque se tem uma coisa que a história dos videogames mostrou pra gente, é que a mistura de excesso de confiança com ambição não é a receita certa pra desastres de proporções épicas. Você se lembra do desenho Pink e o Cérebro? Em todo episódio eles queriam fazer exatamente a mesma coisa, que era tentar conquistar o mundo. Ken Kutaragi era o cérebro da Sony, e ele também tinha um plano para conquistar o mundo, um plano chamado PlayStation 3. Pensa em um cara que ganhou moral dentro de uma empresa. Ken Kutaragi saltou de um cargo de engenheiro para presidente da divisão de videogames da Sony, a Sony Computer Entertainment, e acabou ficando conhecido como o pai do PlayStation. Para entender de onde veio essa moral toda, estamos falando de um período entre o finalzinho dos anos 80 e comecinho da década de 90, bem antes do sucesso do primeiro PlayStation. A visão que a Sony tinha sobre videogames é que eram brinquedos para crianças, um mercado instável com um alto risco financeiro, era tudo que ela não queria. A empresa manjava de tecnologia, de produzir aparelhos e componentes eletrônicos e, pelo menos na visão dos manda-chuvas, brinquedos estavam fora dos planos. Claro que o Ken Kutaragi tinha uma visão totalmente diferente dessa. Ele via videogames como pura tecnologia e um mercado extremamente promissor. Ele olhava para o que a Nintendo estava fazendo e queria entrar naquela festa. Quis o destino que a única pessoa que o Ken Kutaragi precisava convencer dentro da Sony de que a sua visão era correta foi justamente aquela que abraçou a ideia, ninguém menos que Norio Oga, o manda-chuva máximo da Sony naquela época. E se o Ken Kutaragi foi o pai do PlayStation, o Norio Oga foi a mãe. Foi ele quem bancou a permanência do Ken na Sony, quando todos os demais executivos queriam a cabeça dele em uma bandeja. Eu te conto isso para que você entenda que foi a visão de Ken Kutaragi que fez a marca PlayStation chegar onde chegou. O sucesso surpreendente do primeiro PlayStation e o rolo compressor chamado PlayStation 2, tudo isso tá na conta do Ken. Por isso, ainda em 2001, quando Ken começou a traçar os planos para o PlayStation 3, a certeza de que viria outro sucesso monumental pela frente era absoluta. O que ninguém esperava é que dessa vez, o cérebro do Ken estava operando em uma frequência meio diferente. O Monte Everest é o ponto mais alto do planeta.
E se ele representasse a história da Sony no mundo dos videogames, a Sony projetava que o PS3 estaria no ponto mais alto do Monte Everest. O que ela não sabia ainda é que o ponto mais alto já havia sido alcançado pelo PlayStation 2, e sabemos que depois do ponto mais alto, o único caminho é para baixo. Em algum momento uma chavinha virou no cérebro do Ken Kutaragi, e foi quando os problemas da Sony começaram. Ken resolveu que não queria criar mais apenas um videogame, mas sim um supercomputador para dominar o mundo, e eu não tô zoando. Todo enrosco começou quando a Sony, a Toshiba e a IBM uniram forças para desenvolver um novo processador chamado Cell Broadband Engine. Essas três empresas não se uniram por boa vontade, cada uma delas tinha seus próprios interesses e usos para esse processador. Em outras palavras, o Cell não foi projetado exclusivamente para ser um processador de videogame. E na real, nem a própria Sony tinha intenção de usar o seu processador apenas nos consoles. E isso fazia todo sentido, porque o Cell foi um projeto que consumiu 4 anos de desenvolvimento e uma pequena fortuna de quase $500 milhão para ser concluído. Na E3 de 2004, a Sony anunciou publicamente o Cell para o mundo. E o que esse processador seria capaz de fazer? Muitas coisas e até servia para jogos. Masa Chatani, o chefe de tecnologia da Sony, subiu no palco e fez questão de dizer oficialmente que o uso do Cell ia muito além dos games, e que ele poderia ser utilizado para todas as formas de entretenimento. Esse aí na tela agora é o Peter Hofstein, um dos engenheiros que trabalhou no desenvolvimento do Cell enquanto trampava na IBM. Segundo o Peter, o Cell poderia ser usado para jogos, mas o problema é que ele não era um processador fácil de se programar, e isso poderia dificultar demais a vida dos desenvolvedores. E ele ainda completou, dizendo que a inspiração para criar o Cell definitivamente não veio dos jogos, vai vendo. Foi na E3 de 2005 que a Sony falou oficialmente sobre o PlayStation 3. Nessa conferência, Ken Kutaragi garantiu que o Play 3 estava sendo preparado para ser um dos hardwares mais poderosos já vistos, e que estava sendo construído para ser o ponto central nas salas das casas das pessoas pelo mundo todo. Esse discurso de ser o ponto central nas salas das casas das pessoas soa meio familiar, né não? Mas isso pode ser assunto para outro vídeo. Nessa mesma conferência, a gente também ficou sabendo de alguns dos specs do PS3. Descobrimos que ele seria retrocompatível com os games do PlayStation e do PlayStation 2, e isso era sensacional, mas tinha mais. O PS3 teria 6 portas USB, 3 entradas de rede, 2 saídas HDMI, entradas de memory stick, de cartão SD e de compact flash, HD instalado de fábrica e, claro, o leitor de Blu-ray. 6 portas USB parece um pouco exagerado, mas ok. Agora 3 entradas de rede, 2 saídas HDMI, pra que tudo isso? Foi nesse mesmo dia que o povo pôde colocar os olhos pela primeira vez no que viria a ser o PlayStation 3, inclusive com aquele controle pra lá de bizarro em formato de bumerangue. Nessa mesma E3, a Sony também demonstrou alguns jogos e uma demo em particular chamou muito a atenção, o Killzone 2. Para 2005, os gráficos desse jogo deixou todo mundo de queixo caído, e parecia bom demais para ser verdade. A Sony disse com todas as letras que era uma demonstração feita em tempo real, mas mais tarde foi descoberto que não era esse o caso. O que passava na tela era um vídeo gravado. A Sony mentiu na cara dura para todo mundo, mas tentou escapar dizendo que era uma aproximação do jogo, que infelizmente não tinha ficado pronto a tempo para aquela demonstração na E3. Lembra quando Peter Hofstein disse que o Cell era um processador complicado de programar? Então, agora a gente pode entender melhor do que ele estava falando. O Cell usa uma parada chamada processamento assimétrico. De uma forma super simplificada, é como se o Cell tivesse vários subprocessadores dentro dele, e cada um desses subprocessadores operavam de uma forma independente. Um lado muito maneiro disso é que cada subprocessador podia realizar suas próprias tarefas sem afetar o desempenho dos outros. Perfeito para usos que demandavam um volume enorme de cálculos de processamento, como em um estudo de modelo científico, por exemplo. Mas o lado ruim disso é que é difícil pra preula fazer tudo isso funcionar junto de uma forma sincronizada, que é exatamente o que um jogo precisa. Quando Peter Hofstein disse que o Cell não foi criado pensando nos jogos, ele não estava brincando. Sabe o que isso parece? Parece que a Sony tinha nas mãos um mapa que mostrava o caminho para o sucesso, mas resolveu ignorá-lo, resolveu jogar fora. Parece que ela teve um lapso de memória e esqueceu da própria história. Afinal, foi a Sony que soube ler o mercado e se aproveitar de cada vacilo e de cada pequena brecha que as concorrentes Sega e Nintendo deram no mundo dos videogames para assim conquistar o seu trono.
Com o primeiro PlayStation, a Sony ouviu os desenvolvedores, e a partir daí criou um console poderoso o suficiente e fácil de programar e acessível para todo mundo. Com o Play 2, ela repetiu a estratégia de se aproximar cada vez mais dos desenvolvedores, mas dessa vez com um hardware ainda mais poderoso, e aí nadou de braçadas na liderança novamente. Mas por algum motivo, com o PS3 a Sony resolveu fazer tudo ao contrário. Esqueceu tudo que aprendeu e optou por fazer tudo da maneira mais complicada. Ao invés de ir de encontro ao que os desenvolvedores de jogos queriam, dessa vez ela queria que os desenvolvedores de jogos é que fossem de encontro ao que ela queria. Desumilde? Arrogante? O ego subiu pra cabeça? Provavelmente um pouco de tudo isso junto. Qualquer que tenha sido a razão dessa inversão de valores, ela custaria muito mais caro do que a Sony poderia imaginar, e a gente já vai entender o porquê. Mas o que não custa nada é te lembrar que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Em 2006, a Sony revelou mais alguns games, dessa vez rodando em hardware real de verdade. Games como Metal Gear 4, Gran Turismo HD e Uncharted. E por um breve momento, o trem do hype estava deixando a estação. Ela também cortou 2 entradas de rede e uma das saídas HDMI e normalizou o controle. E tudo que faltava agora era falar sobre o preço e sobre a data de lançamento. O PS3 viria em 2 modelos, o mais barato custando $500 e o mais caro custando $600. Que eu nem preciso te falar que esses valores estavam completamente fora da casinha e a notícia foi recebida com um momento de silêncio. O PS3 não tinha nem saído do forno ainda, já estava se juntando ao Neo Geo e ao 3DO como um dos consoles mais caros da história dos videogames. E falando em lançamento, ele estava programado para o finalzinho de 2006. Originalmente, o PlayStation 3 estava planejado para chegar ao mercado em 2005, mas acabou sendo adiado para 2006. E dizem por aí que a razão para esse atraso foi um probleminha de hardware. O rumor é que o PS3 não tinha GPU, que é o processador gráfico. A Sony pretendia usar o Cell para fazer tudo, mas na hora dos testes práticos, o bolo desandou, e aí a Sony teve que rever os planos, causando o tal adiamento. Rumor à parte, sabe quem amou esse atraso? A Microsoft com seu Xbox 360. Que por sinal já estava no mercado desde 2005, e as boas notícias para a Microsoft não pararam por aí, porque após os preços do PS3 serem anunciados, ficou claro que o modelo mais barato do Xbox 360 custava $200 a menos que o PS3 mais barato. Isso significa que o Papai Noel deu de presente para a Microsoft um ano inteirinho para o Xbox 360 dominar o mercado. Era a chance da Microsoft tomar o primeiro lugar para ela. E pode ter certeza que dessa fruta ela ia chupar até o caroço. A pergunta é, você acha que a Sony estava preocupada com isso? Tava nada! Em um momento de delírio cogumeliano, Ken Kutaragi disse que esperava que o consumidor trabalhasse horas extras para comprar um PlayStation 3. E que a Sony sequer considerava o Xbox 360 como um concorrente de verdade. Oi? Recordar é viver. Em um passado nem tão distante assim, era a Sony que era menosprezada pela concorrência. E bizarramente, naquele momento parecia que os papéis estavam se invertendo. E qual foi o resultado dessa inversão? Se o Ned Stark de Game of Thrones estivesse presente no lançamento do PlayStation 3, sabe o que ele diria para o Ken Kutaragi? Winter is coming. O lançamento do PS3 foi caótico. Apesar do preço absurdamente alto, o hype era tão alto quanto, mas não havia consoles suficientes para atender a demanda. Por causa de atrasos durante a fabricação, as lojas receberam apenas poucas unidades, as pessoas que aguardavam em longas filas entravam em modo full pistola quando descobriam que não iam levar um PS3 para casa. Confusões, agressões, brigas e até polícia envolvida. Quem conseguia um PS3 rapidamente colocava para vender no eBay por um preço ainda mais absurdo. Mas e o console? O que as pessoas que compravam o PS3 para jogar estavam falando sobre ele? Nada de muito bom. Entre os jogos de lançamento do PS3, dá para destacar títulos como Call of Duty 3, Resistance, Fall of Man e o Ridge Racer 7. E não é que esses jogos fossem horrorosos, mas as pessoas estavam com muita dificuldade em entender o que justificava o preço tão mais caro de um PlayStation 3. O console da Microsoft custava muito mais barato e a percepção geral era de que os jogos do Xbox 360 eram melhores, ou pelo menos produzidos com mais qualidade técnica.
Sem contar que quando se falava em funcionalidade online, a Xbox Live era infinitamente superior ao que a PSN oferecia, que no lançamento era basicamente uma loja para comprar jogos e nada muito além disso. O efeito bola de neve do apocalipse estava se formando. Do lado do consumidor, o preço caríssimo não se justificava. E porque o console não vendia tanto quanto o Xbox 360, do lado dos desenvolvedores de jogos a treta ficou ainda mais braba. Porque pensa comigo, se você fosse um desenvolvedor de games, em qual plataforma gostaria de publicar? Naquela que era fácil de programar e vendia games como pólen para abelhas, ou naquela que usava tecnologia alienígena que ninguém entendia e vendia a conta-gotas? Naturalmente, a preferência das desenvolvedoras terceirizadas era o Xbox 360. No começo da 7ª geração, as melhores versões dos jogos multiplataforma sempre estavam no console da Microsoft. Lembra do processamento assimétrico do Cell? Então, ninguém sabia usar essa tranca direito, nem mesmo a Sony. O primeiro Uncharted, por exemplo, segundo os desenvolvedores do game, foi feito usando apenas 30% do poder de processamento do PlayStation 3. Simplesmente porque ninguém sabia como extrair os outros 70%. Como é que a agora ex-líder de mercado deixou isso acontecer? Como a situação chegou ao ponto de colocar um console no mercado que nem a própria Sony sabia usar direito? A resposta para essas perguntas apontam para o pai do PlayStation, Ken Kutaragi. Ao que tudo indica, o que separa um grande herói de um grande vilão são apenas 4 letrinhas, C-E-L-L. A visão que o Ken tinha para esse processador era de que ele seria usado em praticamente todos os produtos da Sony, de televisão até notebooks. Mas dentro da Sony, a única divisão que se interessou, quer dizer, que teve que usar o Cell, foi a divisão de videogames. As demais disseram não, obrigado. E aqui a ironia se escreve sozinha, quando a gente lembra que o Cell não foi projetado para ser usado em jogos, mas sim como um processador para um supercomputador. Não foi à toa que, pelo menos no começo, muitas unidades de PlayStation 3 foram vendidas para serem utilizadas em fazendas de servidores, até pela Marinha dos Estados Unidos. O PS3 foi o último console da carreira do Ken Kutaragi. Quem trabalhou com ele disse que ele era um workaholic. E que assim que o primeiro PlayStation foi lançado, ele começou a trabalhar no Play 2, e assim que o Play 2 foi lançado, ele começou a trabalhar no Play 3. Mas, curiosamente, quando o Play 3 foi lançado e perguntaram para ele quais eram os planos para o Play 4, ele respondeu que não era mais com ele. E essa resposta sugere que Ken Kutaragi já estava planejando se aposentar fazia um tempo, ou que os desdobramentos do lançamento apocalíptico do PlayStation 3 aceleraram a sua aposentadoria. Fato é que em 2006, Kaz Hirai substituiu Ken como CEO e presidente da divisão de entretenimento da Sony. E logo de cara o Kaz Hirai tinha em mãos uma missão complicadíssima, que era reverter um quadro amplamente desfavorável e uma imagem super negativa que o PS3 criou para si mesmo. No relatório financeiro de 2009, a Sony anunciou que naquele ano o PS3 causou um rombo de 654 milhões de dólares e que desde o seu lançamento em 2006, o prejuízo acumulava mais de 4 bilhões de dólares. Por causa de um péssimo começo, internamente a Sony cogitava até sair do mercado de videogames. Felizmente, para todo mundo que gosta de videogames, isso não aconteceu. Mas dos pouco mais de 10 anos de vida que o Play 3 teve, 7 anos foram só para correr atrás dos prejuízos causados pelo lançamento, que foi um desastre do tamanho da sombra de um colosso. A 7ª geração terminou com o Play 3 ligeiramente à frente do Xbox 360 nas vendas, e a última leva de jogos do Play 3 foi a melhor possível, finalmente conseguindo tirar o máximo que o processador Cell tinha para oferecer. E como foi que a Sony conseguiu reverter uma situação que parecia irreversível, vai ser assunto para outro vídeo, para outro dia. Agora eu quero saber, você teve um PlayStation 3? O que ele significou para você? Você pegou um PS3 logo no lançamento ou esperou a poeira baixar? Quais são os seus jogos favoritos? Você acreditava que ele conseguiria reverter a situação? Me conta aí nos comentários. Eu quero agradecer e dar as boas-vindas aos novos membros do canal. O André Sodré, o Renato Montani Jimenez, o Daniel Araújo, o Diego R, o Leandro Sesca e o Rodrigo S. Oliveira. Todos eles clicaram no botãozinho Seja Membro que está aí embaixo do vídeo e agora apoiam o trampo do canal. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!